Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, jornalismo com responsabilidade. Hoje fazemos a última entrevista da nossa série com candidatos a prefeito de Ponta Grossa. Vamos receber o candidato do PT, Péricles de Mello, que vai falar a respeito do seu plano de governo, falar mais sobre as suas propostas para a Prefeitura Municipal. Péricles que tenta o seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Ponta Grossa. Também vamos falar com o coordenador do Conselho de Entidades, o pastor Renato Cordeiro. Conselho de Entidades que apresentou um documento aos candidatos a prefeito nesta semana com reivindicações e os candidatos assumindo o compromisso de atender esses pedidos. O programa Doc.com, que faria um debate com os candidatos a prefeito na próxima sexta-feira, vai deixar esse debate para o segundo turno, em virtude aí de questões de agenda dos candidatos. Vamos fazer então somente no segundo turno com os dois candidatos a prefeito que ficarem na disputa. Com a série de entrevistas, então, nós damos a nossa colaboração para você, telespectador, para poder avaliar aqui, através do programa, as principais propostas dos candidatos, e as entrevistas estão e vão estar todas disponíveis no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadocom. Você que quiser rever qualquer uma delas, além da que vamos ter hoje, vamos estar disponibilizando para ver as propostas dos candidatos. É isso aí, depois do intervalo voltamos com a entrevista com o pastor Renato Cordeiro. Um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com. Hoje conversamos com o coordenador do Conselho de Entidades, pastor Renato Cordeiro. Boa noite, pastor. Boa noite, Eduardo. Um prazer novamente estar com você aqui. Agradecer desde já o convite e a oportunidade. Sim, o pastor está aqui para falar para a gente sobre a Agenda 2012, que foi foi apresentada aos candidatos a prefeito de Ponta Grossa, para que eles assumissem o compromisso aí com essas reivindicações. Gostaria que o senhor contasse um pouco mais como que foi elaborada essa Agenda 2010, né, e quais áreas que ela engloba aí. Ok, Eduardo. A Agenda 2012, né, que é um compromisso tomado dos candidatos a prefeito de Ponta Grossa, foi elaborado a partir do Conselho de Entidades, né, pelas várias entidades que apresentavam as suas propostas, suas reivindicações na área da saúde, educação, tecnologia, mobilidade urbana, segurança, enfim, foram 8 áreas. E cada área dessa dentro das respectivas entidades, que encaminhavam suas propostas, suas reivindicações, e em cada área dessa existia um coordenador. Por exemplo, na área da saúde, um coordenador, toda a parte de saúde foi elaborada pela Associação Médica, e um médico coordenador. Então ele condensava, digamos assim, essas reivindicações, aquelas, né, mais plausíveis, possíveis de que os candidatos possam, né, o próximo prefeito possa executar. E assim foi, em todas as áreas, né? Após recebido todas essas reivindicações, essas propostas, foi formulado um documento único, né, que nós chamamos de Agenda 2012, e foi encaminhado então previamente, né, aos candidatos para que eles pudessem analisar, e posteriormente no encontro que nós tivemos esta semana, eles pudessem expor as suas ideias e dizerem se concordavam ou não com esta agenda. Então, dessa maneira que foi elaborado. Sim, e nesses encontros foi dividido, né, foram 2 dias com os candidatos, né, separados. Todos se comprometeram? Exato. Veja bem, Eduardo, nós fizemos o convite na época a todos os candidatos. Aliás, na época que nós fizemos o convite, eram até 6 candidatos. Depois ficaram 5, fizemos o convite a todos os 5 candidatos. Foi previamente sorteado, né, o dia e horário em que eles iam se encontrar, né, iam ser entrevistados, digamos assim. E compareceram os 4 candidatos, né?
Na terça-feira nós tivemos a presença do candidato Marcelo Rangel e do Péricles de Mello. E na quarta-feira o candidato Márcio Paulic e o Leandro, do PSOL. Todos eles praticamente se comprometeram, quase que na íntegra, à exceção do Leandro, né? O Leandro, ele analisou e deu as suas razões, inclusive com algumas observações na agenda, né? E ele praticamente não se comprometeu com nada da agenda que nós elaboramos, por entender que não era plano de governo dele, enfim. Mas os demais candidatos, quase que unanimidade, por exemplo, o Marcelo e o Péricles se comprometeram integralmente, 100%. O Márcio fez algumas ressalvas em alguns pontos, mas praticamente também se comprometeu quase que 100%. Então eu entendo, Eduardo, que foi importante, porque nós temos um documento que representa o anseio da população. Logicamente, nós temos as propostas que eles, os planos de governo deles, mas agora também nós temos mais nossas reivindicações, ou seja, reivindicações da sociedade organizada. E que, obviamente, com uma assinatura pública, né, nós podemos acompanhar essas ações e cobrar depois, durante o mandato daquele que for eleito. Então, o objetivo foi alcançado, que foi apresentar essas propostas, elaborar primeiro, logicamente, apresentar aos candidatos e ter esse comprometimento. Ou seja, um deles vai ser o próximo prefeito, estará à frente da administração municipal a partir de 1º de janeiro de 2013 e vai poder cobrá-lo, logicamente, depois para ver se essas reivindicações serão implantadas. Exatamente, a ideia é essa. O Conselho de Entidades ele vai acompanhar, né, durante todo o mandato desse próximo prefeito a implementação, né, o cumprimento desses compromissos assumidos, né? São vários, né, compromissos, né? Eu gostaria que o senhor falasse alguns pontualmente. Veja bem, o interessante até, para quem não está nos assistindo, essa agenda ela está disponível no Conselho de Entidades ou é só acessar o site da CIPG e encontrar o link do Conselho de Entidades. Você pode baixar esta agenda onde tem todas as reivindicações, porque são várias, né? Mas, por exemplo, vamos citar uma que na área médica eu acho interessante, porque foi elaborado pelos médicos, né, pela Associação Médica, é a descentralização da saúde. Hoje o Ponta Grossa é tudo centralizado. Sim. Ali, né? Então, para se utilizar de forma mais efetiva, né, as UPAs que já estão sendo construídas na cidade e tal. Outra coisa também, na área da saúde, é um entrosamento maior, né, entre a universidade. Nós temos o curso de medicina e temos aquele hospital regional com toda aquela estrutura. Então, eles se comprometeram a implementar políticas que realmente possa se utilizar esses acadêmicos e utilizar aquele espaço lá que nós temos no hospital. E outras. Outra, por exemplo, mobilidade urbana, eu acho, tem uma proposta interessante da Associação Comercial, que é um projeto de construção, de revitalização daquele parque ambiental e fazer um estacionamento subterrâneo ali, sim, se não me engano, para 1.500 carros, 1.200, 1.500 carros. Esse é um projeto que está dentro da agenda, já está pronto, foi elaborado por engenheiros com conhecimento de causa, enfim. E que eles se comprometeram a estudar e viabilizar isso. Então, eu acredito assim, que há uma contribuição da sociedade para eles e eu acredito que nós vamos ter dias melhores assim, na nossa cidade, todo mundo vai ganhar, né? Assim, essa agenda, como o senhor falou, pode ser baixada no site da CIPG, um link lá do Conselho de Entidades. Ou seja, as pessoas também podem acompanhar se ela está sendo cumprida. Exatamente, gostaríamos até que fizesse acompanhamento. Outra coisa importante, Eduardo, que é bom ressaltar, que o Observatório Social ele faz parte também do Conselho de Entidades, né? E eles tomaram um compromisso dos candidatos também em relação à transparência, né? Existe a lei de transparência, em que os órgãos públicos devem publicar todos os seus atos. Lei de acesso à informação. Exatamente. Que foi muito bem-vinda, diga-se de passagem. Com certeza, mas que infelizmente muitos dos órgãos públicos ainda não utilizavam. Todos eles se comprometeram, já a partir de janeiro,
a publicar todos os atos. O que isso vai propiciar? Qualquer cidadão que queira ter acesso a um contrato, a uma licitação, enfim, qualquer documento da prefeitura, ele pode solicitar e o órgão público tem a obrigação de apresentar. Isso é importante porque há um controle da sociedade em relação às verbas, à aplicação do dinheiro público. Então, eu acredito que isso também é uma conquista. A tendência realmente é essa, né? De que a transparência seja aí total, né? Apresentando na internet, que qualquer cidadão pode acessar, né? Com acesso à internet, e de qualquer parte também, aí vendo aonde está sendo aplicado o dinheiro público. Parece que não aceita-se mais também, né? Simplesmente se pagar o imposto e não saber depois aonde que está indo, né? Esse dinheiro. Porque é importante, nós precisamos saber os custos, quanto que foi orçado. Às vezes se observa, né, as obras tem um orçamento, de repente vai tendo emenda, adendo aqueles orçamentos, né? Eu acredito assim que tudo isso faz parte de um avanço, né, da sociedade, para que nós tenhamos a cada dia uma transparência e o poder público mais eficiente, e a participação dos movimentos da sociedade. Então eu acredito que foi produtivo, né, esses encontros com os candidatos, e estou assim confiante que nós vamos, ganhe quem ganhar, eu acredito que nós vamos ter um bom governo, né, nos próximos anos, até por conta desses compromissos assumidos com a sociedade, que eles vão ter que cumprir de uma forma ou de outra, né? Sim, e a estimativa do orçamento do município para 2013 é de algo em torno de 460, 470 milhões. Esse será o orçamento que o próximo prefeito vai administrar. E dentro disso, logicamente, tem as prioridades. E se uma vez ele se comprometendo com essas solicitações, eles terão que cumprir. Exatamente. Então, nossa cidade, todos nós sabemos, né, que ela vai ter um crescimento, né, e inclusive está sendo invejado por outras cidades, né, do Paraná. Então, nós precisamos ter uma equipe, né, no governo municipal que realmente saiba administrar, né, todos esses recursos em prol de toda a comunidade, para que nós tenhamos mesmo uma cidade como já foi a segunda do Paraná. Eu estou bem assim esperançoso que dias melhores virão, né, para a nossa cidade. Nós já temos conquistado, né, ao longo dos anos, mas eu acredito que as coisas tendem a melhorar, espero. E o trabalho, né, gostaria que o senhor falasse do trabalho do Conselho de Entidades, aí nesse final de ano, final de 2012, como que vocês pretendem se organizar? Pretendem fazer alguma atuação aí mais específica? Bom, veja bem, Eduardo, o Conselho de Entidades, ele é um conselho consultivo e que se preocupa em todas as áreas. É o objetivo dele preocupar-se em todas as áreas a fins da comunidade. Então, sempre nós vamos estar atentos, acompanhando as ações políticas, as ações sociais. O Conselho, por exemplo, nós integra o Conselho de Entidades, o Conselho de Segurança, né, o Conselho do Centro, que tem uma grande preocupação com a segurança pública. Inclusive, nós estamos mobilizando nesses dias encontros, já fizemos encontro, né, com o ex-secretário, agora vem o novo secretário, foi trocada a pasta nesses dias. E isso é uma grande preocupação na nossa cidade, a segurança pública. Então, por esses dias nós estamos planejando alguma ação nesse sentido mais efetiva para que haja uma melhor segurança pública na nossa cidade. Na questão da segurança especificamente, que é uma das, junto com a saúde talvez, e com o trânsito, os principais desafios que o próximo prefeito terá a partir de janeiro para resolver. E teve mesmo essa troca, o Reinaldo de Almeida César, que acabou deixando a pasta, mas o Cid Vaz, que assumiu, tem a obrigação de cumprir também com aquilo que o Reinaldo assegurou para Ponta Grossa. Exatamente. Então, veja, nós, lógico, a gente sabe que a segurança pública é uma responsabilidade do Estado, mas obviamente que a prefeitura, os poderes constituídos da cidade devem contribuir com isso, ou pelo menos politicamente, né, através das suas representações. Então esse é um ponto muito crucial para a cidade. Nós sabemos que a nossa cidade, assim como todo o Paraná, mas especialmente Ponta Grossa, está carente de segurança pública. E o Conselho de Entidades, junto com o Conselho de Segurança, vai trabalhar assim, contundente para que nós tenhamos uma resposta efetiva na segurança pública de Ponta Grossa. Tá certo então, pastor.
Eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui no doc.com para falar a respeito das ações do Conselho e vamos esperar aí que o próximo prefeito venha a cumprir o que está na agenda. Ok, Eduardo, muito obrigado e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Ok, então essa foi a entrevista com o pastor Renato Cordeiro, que é o coordenador do Conselho de Entidades aqui de Ponta Grossa. No próximo bloco vamos dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Ponta Grossa. O último candidato que vem falar com a gente, apresentar as suas propostas, é o Péricles de Mello, do PT. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com na sequência da nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito de Ponta Grossa. Hoje quem fala com a gente é o candidato do PT a prefeito, Péricles de Mello. Boa noite, Péricles. Boa noite, Eduardo. Um prazer conversar com você e com os ouvintes, telespectadores da Rádio Vila Velha, da TV Vila Velha. Tá certo. Logicamente, o pessoal que nos acompanha, nossos telespectadores, já sabem da sua vida pública, né? Prefeito de Ponta Grossa, vereador, deputado, mas eu gostaria que você falasse, assim como eu perguntei para outros candidatos, falasse da sua trajetória na política, né? Aqui na cidade, que chegou hoje com o Péricles candidato a prefeito. Na verdade, minha trajetória política começa no movimento estudantil. Eu sou pontagrossense, mas quando eu fiz o curso de Engenharia Civil, não existia em Ponta Grossa. Eu fiz vestibular na Universidade Federal do Paraná e quando eu estava no 4º ano de engenharia, começou um movimento nacional contra o regime autoritário. E eu me envolvi, me apaixonei por esse movimento e isso definiu basicamente a minha vida. Eu terminei o curso de engenharia no meio do ano, em 77, e já comecei a lecionar pela universidade, fui convidado para lecionar no curso de Engenharia Civil da UEPG. Quando o Lula fez um discurso criando a ideia de um partido de trabalhadores, eu me empolguei com aquilo e assumi, eu sou do movimento pro PT. Participei da fundação nacional do partido no Colégio Sion, em São Paulo, em fevereiro de 1980. Fui estudar, fui fazer mestrado em Porto Alegre, militei no PT em Porto Alegre no início, e já em 82 eu fui candidato a prefeito, com 20 e poucos anos de idade, e era uma tarefa partidária. Nós tínhamos a Lei Falcão, aparecia apenas a fotografia dos candidatos à televisão e o currículo. E eu fui candidato, foi meu batismo de fogo na política, e comecei a aprender muito melhor o contato com as pessoas, a relação da teoria com a prática, e começou o meu envolvimento. Fui vereador 2 vezes, fui deputado estadual. Em 96 eu fiz uma eleição sem chance nenhuma, quase ganhei as eleições a prefeito e me elegi em 2000. Eu sou deputado. Eu acho que esse tempo todo nos deu bastante maturidade, eu pude conhecer bem Ponta Grossa, eu acho que andei por todas as ruas da cidade, trabalhei muito com movimento social, fundei associações de moradores, movimentos comunitários, mutuários, grupos étnicos, culturais, professores, estudantes e também oposição sindical, na época do sindicalismo forte. E estamos aqui agora no novo momento da história do Brasil, em que o nosso partido, o Partido que eu ajudei a construir, governa o Brasil já há 10 anos e transformou profundamente a sociedade brasileira. Isso é que me empolga, que me anima a governar Ponta Grossa mais uma vez. O senhor tem falado bastante nos seus discursos de campanha, nas suas propostas, sua caminhada, essa relação realmente com o governo federal. Logicamente da presidente Dilma, que é do PT, e essa ligação que pode vir a ter com o senhor prefeito. Gostaria que o senhor falasse a respeito dessa questão que o senhor tem batido forte na campanha. Na verdade, nosso governo é um governo republicano. Está aí o atual prefeito, Pedro Rosgrau, que é do PSTB. Claro, tinha toda uma experiência por trás dele, um empresário da construção civil, que sempre trabalhou com habitação, mas houve muito investimento em Ponta Grossa. Quando eu destaco a questão do governo federal, é porque eu sou um quadro do partido que governa o Brasil. A minha visão de mundo, de cidade, de país é exatamente igual à da presidenta Dilma, a da ministra Gleice Hoffmann, que é nossa senadora e hoje é chefe do Código Civil. Então eu procuro mostrar à população que, como eu tenho a mesma linguagem, a mesma percepção, a mesma forma de ver e enxergar as coisas, eu acho que Ponta Grossa vai ser muito beneficiada se tiver
como seu prefeito, um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, porque nós vamos estar profundamente alinhados com essas propostas e programas que estão transformando o Brasil e vão ajudar profundamente a transformar também a nossa cidade para melhor. O senhor teve a experiência de administrar Ponta Grossa por 4 anos, aí de 2001 a 2004. 2000 a 2004. O que pode ser, o que ficou de experiência, o que pode ser passado para um novo mandato? Muita coisa. Eu acho que as coisas boas do governo, a população não se esqueceu. E eu, sendo candidato novo, vem a lembrança da comunidade, as coisas boas do nosso governo. E isso é que está fazendo com que eu cresça progressivamente no processo eleitoral. A minha rejeição, inclusive, caindo, porque eu fiquei um tempo sem ser candidato. Às vezes os adversários atacam, eu nunca tive muito acesso à mídia. Quando eu pude revelar as coisas boas do nosso governo, que a população recorreu à sua memória e começou a se lembrar, nós começamos a crescer. Nós inauguramos em Ponta Grossa o orçamento participativo, uma forma nova de governar. Nós temos um governo voltado profundamente ao social. Então, todas as questões da saúde, na minha época, apesar dos poucos recursos, eu aumentei 16 para 48 leitos de UTI. Nós começamos a reforma do pronto-socorro, do Hospital Municipal e do Hospital da Criança. Nós inauguramos em Ponta Grossa o programa Saúde da Família, que não existia. Eu encerrei o governo com 22 equipes funcionando perfeitamente. E na nossa equipe Saúde da Família, além do médico trabalhando 8 horas, a enfermeira, curso superior, nós tínhamos também o dentista. E a cada 3 equipes, um farmacêutico para acompanhar toda a compra de remédios, orientar inclusive os médicos e profissionais da saúde para que não faltasse remédio nos postos para os cidadãos pontagrossenses. Nós avançamos na política para a terceira idade, para os idosos, hipertensos, diabéticos, com caminhadas. Nós tivemos um trabalho muito grande, criamos os centros de convivência do idoso, inaugurei um no Caracará, outro na Ronda, parceria muito forte com todas as entidades sociais. A questão da política da criança e do adolescente, eu ganhei vários prêmios. Prefeito amigo da criança, pela Brinc, nós ganhamos um prêmio Parto Humanizado, uma série de prêmios. O Hospital Infantil, para você ter uma ideia, que hoje não está funcionando a UTI, nós inauguramos as UTIs do Hospital Infantil e nós tínhamos especialistas em vários ramos. Sim. Então, desde o especialista em pulmão para as crianças, pneumopediatra, cardiopediatra e assim por diante. Foi um trabalho muito forte na questão social, no esporte, na recreação, no lazer. A Copa Cidade Viva, no último ano, 750 equipes. Nós fizemos vários parques no Rio Verde, na Madureira, começamos o Lago do Larias, que vai ser o principal projeto do próximo governo sendo eleito. Agora serão 5 lagos, que vai mudar completamente a lógica urbanística da cidade, do lazer, da recreação, do encontro das pessoas, do turismo. 5 lagos? 5 lagos. O primeiro lago Já tem um local? que é o maior, não, é um conjunto de lagos, onde eu comecei o primeiro. Ah, sim. Na descida do Jardim Europa, tem Estrela do Lago, foi o loteamento que eu fiz. Ali será o primeiro lago. A barragem desse lago vai integrar o Jardim Europa, Estrela do Lago, com todo o Varanas, já, com a Vila Santana, Jardim Barreto, aí da Vicentina. Sim. E depois integrando também com o Parque dos Pinheiros. O quinto desses lagos, ele fica na direção da Avenida Ana Rita. Nós vamos continuar a Avenida Ana Rita, haver um viaduto por sobre esse quinto lago, sai na Vila Santana, depois ser integrado com o Parque dos Pinheiros, desafogando o tráfego da Carlos Cavalcante. Então são obras que nós começamos a realizar. Eu fiz várias praças, como a Pitangui, Santa Paula, restaurei várias praças e fizemos obras viárias de extraordinária importância. Desde a Avenida dos Vereadores, que depois nós concluímos, eu comecei no final do governo e o atual prefeito terminou, que é a Avenida dos Vereadores, ali a Dom Geraldo Pelanga, a Avenida dos Vereadores. Nós fizemos toda a integração, a terceira fase do contorno leste, Santa Mônica até o Esplanada, a rua que desce, ali João Batista Francis Silva do Esplanada. Eu fiz mais de 150 quilômetros de pavimentação na cidade, com recurso paranurbano. Nós pavimentamos Santa Bárbara inteiro, o núcleo Santa Marta, com o município Pitangui. Várias ligações interbairros, a Vila Santana com Larias eu liguei o Santo Antônio com Maracanã, a Bela Vista, lá no Bom Sucesso com o Bom Sucesso com a Congonhas. Então nós fizemos muita pavimentação, muitos loteamentos populares, não havia programas habitacionais, o pouco que havia nós construímos o núcleo São José e São Luís, perto do Guarani, arrendamento residencial, fizemos casas de madeira para as pessoas mais carentes na Vila Nova, no Jardim Atlanta, ou seja, muitas obras sociais foram feitas no nosso governo, resgatamos a identidade local, a questão do ópera, do patrimônio histórico e cultural da cidade, resgatamos várias festas que estavam abandonadas. Então isso veio à memória do povo e nos dá muito ânimo. Agora, claro, eu governei numa fase muito difícil.
O Brasil ainda estava em recessão, estava saindo da época mais grave, mas tinha recessão, tinha um pouco de inflação. Nós tínhamos pouquíssimos programas do governo federal. Quando começaram esses programas foi no começo do governo Lula, terceiro ano do meu governo, que estava se arrumando a casa ainda, tanto que o Controle Leste eu comecei e foi interrompido. Ou seja, o que me anima nesse momento é que é uma nova época do Brasil. Você veja que só casas populares, Ponta Grossa está recebendo 10 mil casas. E as casas, Minha Casa Minha Vida, para as pessoas que ganham até R$ 1.600, a presidenta Dilma baixou um decreto, agora questão de 20 dias atrás, um conjunto inaugurado próximo à Vila Cipa. Um cidadão que ganha menos de um mínimo paga R$ 25 por mês durante 10 anos, mais R$ 3 de imposto. Multiplique 120 meses por 28, 30 reais, vai pagar R$ 3.600 por uma casa que custa mais de 60 mil reais. Uma casa de 32 metros quadrados, com um terreno de 325 metros quadrados, com pavimentação, rede de esgoto, rede de luz, rede de água, equipamentos urbanos. Isso quem que podia imaginar na história do nosso país que isso poderia acontecer? Ora, eu sendo prefeito, com a ligação muito forte que eu tenho com a comunidade dos bairros, com a população que mora em terrenos regulares, eu tenho certeza que esse programa de habitação vai continuar de maneira muito forte e nós vamos começar a resolver a gravíssima questão das pessoas que moram nos fundos de vale, em áreas de risco, em terrenos regulares. Tá certo, então, candidato, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência falando aí de propostas específicas do seu plano de governo. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Voltamos com o programa doc.com na entrevista com o candidato Péricles de Mello. Bom, candidato, um dos assuntos principais que o próximo prefeito terá que se preocupar será com a saúde pública, que é um tema aí que há muito tempo vem preocupando os pontagrossenses. Como o senhor pretende tratar disso no seu governo? Todos os programas sociais, saúde, educação, assistência social, cultura, recreação, lazer, esporte e segurança, nós vamos dividir Ponta Grossa em 22 pequenas cidades. São os 22 bairros urbanos e 4 rurais são os distritos. Toda a política de inclusão social passará pela organização dos bairros. Cada bairro terá um conselho de integração e planejamento e administração do bairro. Quem formará o conselho? Nós teremos os padres, pastores, diretor de escola estadual, diretores de escola municipal, associações de pais e mestres. Nós teremos os médicos, profissionais da área de saúde, nos CRAS, Centros de Referência e Assistência Social, entidades culturais, entidades esportivas, Rotary, Lions. Todas essas pessoas são lideranças, empresários do bairro, lojistas, industriais. Todas as pessoas serão incentivadas a se reunir uma vez por mês. Eu digo assim, nós vamos pedir a cada liderança que entregue 2, 3 horas da sua vida por mês para ajudar a governar a cidade, ajudar o prefeito a resolver os problemas do bairro. Claro que serão audiências públicas abertas a todo cidadão, mas incentivaremos que pelo menos os líderes se reúnem. E toda a política pública, todos os indicadores da prefeitura serão analisados por bairro. Então, exemplo, mês de janeiro vai ter uma reunião no bairro tal, segunda-feira de manhã, ou segunda tarde, segunda noite, assim por diante, uma vez por mês. E nessa reunião estará o secretário de saúde discutindo a política municipal de saúde. Mês de fevereiro, educação. Mês de março, segurança. Mês de abril, assistência social. Mês de maio, política da infância, da criança e adolescente. Mês de junho, esporte e recreação. Mês de julho, cultura e assim por diante. De forma intercalada, nós vamos construindo junto com as lideranças uma transformação profunda em Ponta Grossa. Nesse debate sobre a saúde, nossa proposta para a comunidade é que cada 4 mil pessoas tenham à sua disposição uma equipe de saúde da família. Então, um bairro com 12 mil pessoas, nós teremos que ter disponíveis 3 equipes. O que é uma equipe de saúde da família? Médico generalista, 8 horas, enfermeira, 8 horas, auxiliar de enfermagem, dentista, 6 agentes comunitários. 3 equipes multiplica por 3, auxiliar administrativo. Sim. E a cada 3 equipes, um farmacêutico, para organizar a questão de distribuição dos remédios e compra de medicamentos, para não faltar medicamento. O governo federal tem tudo, farmácias populares, inclusive hoje, para que não falte medicamento para o povo de Ponta Grossa e qualquer cidade brasileira. Cada 8 equipes
terá um núcleo de apoio chamado NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde estarão os especialistas básicos, que é o pediatra, o ginecologista e outros especialistas de acordo com a região que as equipes necessitem, desde psiquiatra, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, nutricionista e assim por diante. Esses especialistas farão um diálogo com os médicos e profissionais da saúde de cada equipe, de cada posto de saúde. Porque o médico de família, ele dá o primeiro atendimento para a família, tanto para a criança, como para a mulher, como para o idoso. Ele dá o primeiro atendimento. Ele tem que ser especialista nisso. Ele tem que saber cuidar de toda a família. Quando o caso é mais grave, uma criança chega e diz, não, o teu caso eu não posso atender essa criança. Ele vai encaminhar para o pediatra. Assim nós diminuiremos a fila de especialistas. E a arquitetura da saúde, desde a saúde básica, ela vai melhorando o atendimento para todos, até que a fila dos hospitais também diminua, mesmo porque o governo federal está investindo muito nas UPAs. Como na Santa Paula, o governo federal entregou 2 milhões a Ponta Grossa, fundo perdido, e vai bancar 200 mil por mês. Não só no de Santa Paula, como no Jardim Carvalho. Unidade de pronto atendimento. Na UPA, um cidadão doente ele pode ficar internado até 24 horas. Então não precisa ir para o hospital, o médico da UPA é que vai diagnosticar. Olha, no seu caso, o senhor fica em observação aqui, uma grande parte volta para casa. A outra parte que necessita vai para o hospital. Então isso vai diminuir também a fila nos hospitais. Dessa forma, nós vamos resolver, pelo menos melhorar muito a situação da saúde pública em Ponta Grossa. E, deputado, a gente sabe que existe uma dificuldade do atual governo em contratar esses profissionais da saúde, principalmente os médicos. Questão salarial, que a iniciativa privada ainda é mais atrativa do que trabalhar no serviço público. Outra questão também é a folha de pagamento da prefeitura, que ela é bastante comprometida hoje com o número de funcionários que é hoje e, logicamente, terá que ser ampliado para contratar, para absorver esses profissionais. Como lidar com isso? Bom, em primeiro lugar, o SUS financia parte das equipes de saúde da família. Ele não financia todo o valor que o médico, exatamente por causa do médico, ganha mais. Hoje o médico de saúde da família ganha entre 8 e 12 mil reais. Se você pensar que esse médico pode fazer um plantão no hospital, porque o ritmo do trabalho do médico é muito intenso, ele tem um salário digno, um salário bom. Eu acho que os médicos muito mais estão abandonando a saúde da família por falta de condições de trabalho. Porque se o médico está num posto, ele não foi qualificado suficientemente na relação com o pediatra, com o especialista, para atender toda a família. Ele não tem condições de diagnosticar no posto. Um exame de laboratório demora 1 mês, 15 dias, ele abandona aquela posição. Ele não vai tem procurar condição. outra alternativa. Tenho conversado muito com os médicos. Eu acho que melhorando a gestão, planejando a longo prazo, não é possível, Eduardo, que o médico saia para ser candidato a vereador, não tem um substituto. E a população fique sem médico. Então tem que haver mais planejamento. Por toda a análise que eu fiz, a questão financeira é viável, nós temos condição, seguindo rigorosamente a LRF, contratar mais médicos e formar 56 equipes que nós pretendemos saúde da família. E nós temos como projeto, isso como meta, nos 4 anos chegar a atingir essa meta. Claro que se nós não atingirmos 100%, atingirmos 80%, 90%, já é um grande avanço para a saúde em Ponta Grossa. Agora, só voltando do plano do Programa Saúde da Família? Uma equipe para cada 4 mil pessoas. Como eu imagino que 75%, 80% da população tem os dados, é que ocupa o SUS, nós temos que preencher esse contingente de pessoas com equipes, uma equipe a cada 4 mil pessoas. Mas o mais importante, o Conselho de Bairro vai ser um Conselho Local de Saúde também. Ali vai haver o debate, a integração entre o usuário do sistema do posto de saúde e a equipe que atende, junto com a prefeitura. Então é desse diálogo que nós vamos humanizar o atendimento à saúde, mas não só na saúde, na educação, na cultura, no esporte. Na cultura e no esporte. Os empresários do bairro participando, só eles podem resolver a questão da cultura, porque tem a Lei Rouanet. Se o empresário utilizar uma parte do imposto que ele transfere para o governo federal, para o Leão, a favor de um projeto da cultura do bairro, vai ter uma ebulição cultural como nunca vista na história de Ponta Grossa. Usando uma feita na política da existe. paz, na cultura da paz, as igrejas participando. Como é que você vai fazer uma política de combate à droga, de superação desse drama, desse flagelo para os nossos jovens, sem contar com a experiência maravilhosa das igrejas, tanto católica como evangélica, e outras congregações religiosas, como os espíritas? Então essa ideia da participação comunitária, não só das pessoas que vivem no bairro, mas do Laios, do Rotary, os clubes sociais, clubes esportivos, eu acho que dessa forma, uma forma comunitária, a essência do nosso governo é um governo comunitário.
resgatando a enorme tradição comunitária que os nossos povos, os povos que formaram Ponta Grossa, sua identidade mais profunda, têm. Então é isso que nós vamos fazer. O prefeito governando junto com as pessoas, nós vamos conseguir muito mais recursos. Quando uma indústria vem a Ponta Grossa, nós temos que exigir no mínimo essa indústria que vai deixar de pagar ICMS durante 10 anos, o adiar o pagamento, que recebe um terreno, nós vamos ter muitos terrenos, porque vamos conseguir a continuação de distrito industrial, são 30 milhões de metros quadrados em negociação com Brasília. Essa indústria, ela tem que se comprometer a participar dos projetos culturais, de esporte e assistência social do município, porque ela não paga nada, ela transfere apenas imposto e renda, queria pagar para o governo federal, pela Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte. A política da criança, do adolescente, pode ser toda feita com recursos de transferência de imposto e renda dos próprios empresários ou de pessoa física. Então, essa forma comunitária vai facilitar muito o governo e trazer muito mais recursos para governar a nossa cidade a favor do povo. Tá ok, então, candidato, vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência falando sobre mais propostas no plano de governo do candidato Péricles de Mello. Antes de só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com, na sequência da entrevista com o candidato a prefeito Péricles de Mello. Péricles, gostaria que o senhor falasse a respeito de obras que o senhor tem programado para o seu governo, caso de êxito na eleição de 7 de outubro. Ponta Grossa tem uma carência muito grande em infraestrutura. E as questões constituem um grande desafio de qualquer gestor público municipal. Eu acho que a essência da questão das obras públicas diz respeito à relação custo-benefício. Primeiro, Ponta Grossa não tem recursos próprios para fazer grandes obras. A nossa potencial de investimento é muito pequeno, porque o custo de manutenção da cidade é muito grande. Então, cada obra deve ser pensada assim. Primeiro, conseguir recursos. Muitas obras nós precisamos fazer parcerias, principalmente com o governo federal, para conseguir. Obras de infraestrutura como nós precisamos para a mobilidade urbana. Tem o PAC agora da mobilidade urbana. Então, vou dar alguns exemplos. Nós precisamos fazer uma trincheira na Ernesto Vilela, porque nós temos ali um conflito da rodovia que cruza a cidade, do contorno, que é gravíssimo. Sim. Essa obra está proposta desde que fui prefeito, mas não temos recursos municipais. Precisamos, através do Pacto da Mobilidade, conseguir recursos, ou até com emendas parlamentares, para fazer essa obra que vai integrar a cidade, fugindo das Souza Naves, desde o centro até a Vila Borato. Porque com essa trincheira, o transporte coletivo vai passar por baixo da rodovia e vai chegar até o Santa Luzia. O Rosgrau está fazendo agora a ligação Santa Luzia, aliás, Borato, Santa Luzia Borato. Eu já fiz a ligação ali da continuação Ernesto Vilela até o Bom Sucesso, depois a Vila Congonhas. Então esse viaduto resolve muita coisa. Não é possível mais entrar em Los Angeles e vindo a Pacar, a DASF, vai ficar maior o conflito ainda. Então temos que fazer uma rotatória com uma pequena trincheira no Los Angeles, temos recursos. Quando vamos continuar na Rita, como eu falei, Lago Luarias, precisamos fazer um viaduto, recursos. E são muitas obras desse tipo que nós queremos aproveitar a nossa visão, a nossa linguagem idêntica, o nosso prestígio, o prestígio da Gleice, do governo federal, para trazer recursos do Pacto da Mobilidade e emendas parlamentares, para fazer as obras fundamentais para Ponta Grossa, porque diminui o custeio da cidade, melhora a situação da mobilidade, diminui o custo do transporte coletivo e facilita a atração de indústrias. Porque se nós começarmos a continuar atraindo indústrias sem essas obras, a cidade vai entrar numa situação gravíssima, que já está, que é o trânsito. Essa questão do trânsito também grave. É outro desafio. Ela precisa de obras de ligação interbairros e obras que facilitem o trânsito, a rapidez do trânsito, a fluência do trânsito. Então isso é fundamental, são obras importantíssimas que acumulam força para o futuro, para o desenvolvimento. Outra obra importante, pavimentação de ruas. Porque quando se pavimenta a rua de um bairro, cai o custo de manutenção. Máquinas, cascalho, manilha, vem a primeira chuva, carrega o cascalho, toca manilha, tem que fazer outra. É um absurdo. Além da qualidade então, de vida da pessoa. Nós precisamos pavimentar, e qualidade de vida, tudo. Essa obra é fundamental, é prioridade número 1, infraestrutura e pavimentação. Então nós temos um programa bem realizado hoje, pela tua administração, com a CPS, vai ser continuado e fazer mais popular o programa, porque chega um momento que as pessoas mais pobres, quem podia pagar já pagou asfalto, fica mais difícil. As pessoas mais pobres não podem, então tem que ter um subsídio, elas vão pagar mais menos.
Em parceria, conseguimos recursos da federal, podemos fazer parceria com o governo do estado também, principalmente com o governo federal, que tem mais recursos e mais parcerias, e nós vamos progredindo paulatinamente a superação desse grave problema de quase metade da população sem pavimentação sozinha. Isso é importante. Obras que é comum para o turismo. Quando se faz um lago, além da recreação, lazer, da infraestrutura social, nós fazemos que Ponta Grossa seja cada vez mais atraente para pessoas que moram em outras cidades, para virem aqui desfrutar do nosso potencial maravilhoso da nossa natureza, a Vila Velha, os programas turísticos, Cachoeira da Mariquinha, a região dos Campos Gerais, mas também dentro da cidade ter acesso a bens, a programas culturais, ao lazer e recreação. Então esses lagos que nós não temos dinheiro para fazer também, vamos buscar recursos fora da fundo perdido e assim a cidade vai se desenvolvendo. Nós temos muitas obras de extraordinária importância que vamos realizar sem dúvida nenhuma no próximo governo. Candidato, a gente sabe da sua proposta e que gerou uma certa discussão, algumas críticas de outros candidatos, a questão dos notebooks, né, para os alunos do 5º ano aí, da rede municipal. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Como que vai funcionar? Né? Porque teve uma crítica de lá, mas ele vai presentear. Como que vai funcionar essa questão? Eu estou acostumado com essas críticas. Há um preconceito dentro da consciência de todos nós, às vezes, sabe, que a gente não se percebe disso. Mas quando vem esse argumento, eu percebo. Contra as pessoas pobres. Mas como é que esse prefeito tem a ousadia de dar notebook para criança pobre? Eu já vivi muito isso. Quando eu fiz o projeto de passe livre estudante carente, diziam para mim na Câmara, alguns vereadores, que o pai da criança ia vender o passe e dar para o filho. Hoje é um sucesso. Já faz mais de 20 anos que está aí. 88, 12, 22 anos, que daí o projeto 89, 4 mil crianças sem o passe. O notebook, primeira questão, é verba da educação. O município tem obrigação constitucional de gastar 25% dos seus impostos em educação. Então, esse dinheiro do notebook não podia ir para a saúde, tem que ir para alguma coisa de educação. E tem uma análise da atual gestão, que o ano que vem nós vamos ter mais de 40 milhões de reais para investimento em educação. É desses 40 milhões que nós vamos extrair os recursos para comprar os notebooks, que vai dar 3 milhões mais ou menos, 3 milhões e meio. Além de que o governo federal lançou um programa, um computador por aluno, que eu posso financiar com o governo federal, com juros subsidiado, a compra desses notebooks. E as professoras também, só que a professora vai ganhar o notebook e vai ficar 2, 3, 4 anos. Quando eu fizer a licitação para o notebook, vamos fazer licitação para manutenção. Então, se porventura estraga o notebook, a empresa já vai estar pronta para manter. Uhum. A mãe de cada criança vai assinar como fiel depositária responsável pelo notebook. Ela que vai ajudar o filho. O filho pode deixar na escola. Se a mãe se responsabilizar, ele pode levar para casa, compartilhar o notebook com sua mãe, com seu pai, com o irmão mais velho que não tem, isso é bom para a família, mas é um material escolar, é como um livro que ele recebe da escola. Como material escolar, que nós entregamos quando fui prefeito, que muita gente também achava que era impossível. Foi possível e até hoje está aí. O atual prefeito aumentou ainda a minha proposta. E por que eu fiz isso? Porque a atual gestão está criando a cidade digital. Até dezembro, toda residência de Ponta Grossa terá acesso à rede. E as famílias mais pobres, com renda até 2 mínimos, terão acesso gratuito à rede. E essa fase no 5º ano, nós vamos começar no 5º, pode ser que no futuro a gente desenvolva mais. Mas no 5º ano, a criança vai mudar a primeira transição na vida escolar dela. Ela vai deixar a escolinha municipal, que ela é muito bem cuidada, a mãe leva ela, que é perto da sua casa, a diretora cuida dela como se fosse uma segunda mãe, a professora. E ela vai para a escola estadual, que é mais longe, tem menos escolas, tem que pegar ônibus. Ela vai chegar numa escola mais aberta, não é turma, são disciplinas, não são turmas. Então tem uma transição, aí começa a evasão escolar. Enquanto a criança está na escola municipal, ela fica na escola. Ela começa o problema dela quando vai para a escola estadual, já no 5º ano, 6º, 7º, 8º ano, série, 6º ano, digamos assim, que é a escola estadual, e depois no ensino médio é pior ainda. Ela tem muito mais evasão. Então nessa fase de transição nós queremos preparar a criança para o mundo da informática. É assim que eu penso na questão do notebook, e à medida que eu vou explicando, as pessoas vão entendendo e passam a ser favoráveis a essa proposta. Outra questão que está sendo batido muito forte nessa campanha, pela maioria dos candidatos, ou por todos, questão do transporte público. Fala-se em abertura de uma nova concorrência. A gente sabe que tem um contrato que está vigente hoje com a Aviação Campos Gerais, um contrato, aliás, que foi assinado, se eu não me engano, no seu governo anterior,
e quando o senhor foi prefeito de Ponta Grossa, foi assinado. Como o senhor vê essa questão do transporte? Pode ser aberta uma nova licitação? É a sua intenção? Como fazer para melhorar essa questão? Foi muito importante essa pergunta, Eduardo. Veja bem, nós fizemos um contrato moderno. Eu dividi a cidade em 2 regiões para permitir e facilitar que outra empresa também viesse para a licitação. Então tinha uma região com mais ônibus e uma com menos ônibus. Porque daí as cláusulas da licitação facilitavam empresas menores. Infelizmente, a aviação ganhou os 2 lotes, porque eu não tenho como impedir uma empresa participar. Se eu tentasse pedir, ela derrubava essa tentativa através da justiça. E ela ganhou as 2 licitações. Nós temos um contrato que pode haver renovação desde que, durante os 10 anos, a empresa responsável pelo transporte coletivo, nos 2 lotes, ela tem uma eficiência acima de 80% a 85% na gestão do transporte. E quando eu era prefeito, havia uma fiscalização rigorosa da empresa. Se o ônibus saísse 1 minuto atrasado da garagem, a empresa era multada. Se o ônibus estivesse sujo, voltava a limpar. Nós sabíamos exatamente quantos passageiros pegavam o ônibus todo dia, porque tinha uma sistemática fiscalizatória permanente. Se a empresa tirasse um ônibus da linha, nós sabíamos, ela era multada. Então a gestão do transporte foi muito eficiente, nós melhoramos sensivelmente a qualidade do transporte. Foi uma licitação onerosa, a empresa foi obrigada a participar da licitação, entregar à prefeitura um terreno e o terminal de Uvaranas, o terreno do Santa Paula, a reforma uma pequena reforma do terminal central. A empresa modernizou totalmente sua frota, nós implantamos o micro-ônibus, ou seja, melhoras sensíveis no transporte coletivo. Eu, sendo prefeito, nós vamos analisar. Se a empresa conseguiu, o que eu acho difícil, de 80% a 90% de eficiência na sua gestão, o contrato terá que ser feito, será renovado, mas caso contrário, haverá uma nova licitação aberta e transparente para que todas as empresas possam participar. Agora, o que não é possível é impedir a aviação de participar de uma concorrência. Se ela participa, ela pode ganhar. Como ela tem uma tradição de dezenas de anos de Ponta Grossa, tem uma eficiência técnica, ele é forte concorrente em qualquer licitação. Quem disser o contrário disso está mentindo. Agora, eu dividi em 2 partes e podemos fazer alternativas para facilitar que outras empresas também compartilhem o transporte coletivo com a empresa, para que não seja uma única empresa a fazer a gestão, a continuar fazendo a gestão do transporte coletivo em Ponta Grossa. Agora, é importante que se diga, quem é o responsável pelo transporte é a prefeitura. Quem define tarifa não é a empresa, é a prefeitura, mediante um cálculo que é colocado no contrato, tem que ter transparência e o Conselho de Transporte tem que ser um conselho deliberativo e com muita força para fiscalizar e com muita transparência. Ok, então, deputado, estamos chegando ao final da nossa entrevista e gostaria que o senhor respondesse uma última pergunta, que eu tenho feito aos demais candidatos também, uma vez eleito e ao final do seu mandato, como que o governo Péricles será lembrado? Como que ficará marcado na história de Ponta Grossa o seu governo? Como que o senhor imagina que ficará marcado o seu governo, caso o senhor tenha êxito na eleição? Um governo fica marcado se muda a lógica da cidade. Muitas coisas que eu propus, elas se concretizaram na cidade. A consciência do patrimônio, por exemplo, cultural, é uma coisa muito forte. A participação comunitária, tanto que todos os candidatos, eu penso, começam a pegar bandeiras que são minhas há muito tempo, que demorou às vezes décadas para as pessoas incorporarem. Um governo que deve ser lembrado é um governo que muda a história da cidade. É isso que nós pretendemos fazer, uma cidade mais dinâmica, mais justa, mais humana, uma cidade que resgate cada vez mais o seu maravilhoso potencial cultural, turístico e de comunidade, que é a essência do nosso governo, um governo comunitário, fazendo muitas obras e programas que facilitem a vida de todos nós. Ok, então, candidato, gostaria de desejar boa sorte aí para o senhor e agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com. Eu que agradeço a você e agradeço aos telespectadores da Rádio Vila Velha, mandar um grande abraço para o meu amigo e vice-prefeito João Barbeiro, que comanda essa emissora de televisão. Muito obrigado. Ok, então, essa foi a entrevista com o candidato a prefeito Péricles de Mello. Com isso encerramos o programa Doc.com de hoje. Para você que quiser rever o nosso programa, estará disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br, ou diretamente no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com. Você
bem informado.